Sejam bem-vindos a mais um Constru Hub, é isso mesmo, este podcast eletrizante que está trazendo muito conceito, um ecossistema ligando o mundo da construção. O meu boa noite vai para o meu sempre companheiro Sérgio Domingues. Você ficou com medo. Gonzalez. De Gonzalez, mas isso já passamos por carta, cima dessa história velha, né? Já passou. Isso aí o assunto de hoje, interesse de Sérgio, 20 a cada 10 pessoas. Sérgio, a galera que está no YouTube, tenha certeza, e o pessoal do Instagram, do Constru Hub, vão ter aqui um episódio marcante, porque muito o tema é muito importante, além de interessante, importante. Eu gostaria que você, em nome da Constru Hub, da Azuri, nossa parceira de sempre, apresentasse para essa galera que está se inscrevendo aí também, seguindo a página do Instagram e compartilhando, né, Sérgio? Que é o mais importante. Que é importante pra gente. O nosso convidado de hoje, Sérgio. Vamos lá. Nosso convidado de hoje vai abordar um assunto de muita relevância no Brasil, em todo o mundo, mas no Brasil especialmente. Com certeza. Que nós vivemos no famoso manicômio tributário. Preocupação de todo empresário, imposto, tributo, regra. E aí vamos apresentar o nosso convidado, que é o Raul Iberê Malagó, um amigo, um profissional de excelente categoria, que nos dá o prazer da presença. E eu vou fazer questão de ler o currículo dele. É extenso, Sérgio. Eu sei, mas eu vou ser rápido. Vamos lá. Nosso amigo Raul Iberê Força. é advogado, arquiteto, urbanista, especialista em direito tributário, especialista em direito contratual, especialista em gestão estratégica de impostos, especialista em execuções civis. Também é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, membro do Conselho de Administração da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, membro do Conselho de Administração da Pirapora Energia, presidente do Instituto Internacional de Inovação para o Meio Ambiente, tomando fôlego, membro da Academia Brasileira de Direito Tributário, membro do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, membro da AB2L, consultor jurídico da Ciesp, consultor jurídico da ACIB, Associação Comercial e Industrial de Barueri, presidente do Comitê Jurídico da Brasil United Kingdom Chamber, olha o meu inglês fazendo falta, membro da Associação Brasileira de Contribuintes, pós-graduado em Direito Constitucional, pós-graduado em Marketing pela PUC Paraná, professor do Instituto Brasileiro de Direito, e palestrante, autor de diversos livros, e com um extenso currículo desse nos dá a honra da sua presença e vamos extrair dele tudo que nós pudermos e mais um pouco. Com certeza. Agora toma uma água para você ficar tranquilo. Fala um pouco você agora. E absorver a história desse magnífico convidado, Raul Iberê Malagó. Mas antes, nós gostaríamos de saber, né, como tudo começou, né, Raul? Antes de qualquer coisa, seja bem-vindo. Eu agradeço pelo convite. É prazer estar aqui com o Sérgio e com você, Azuri, que é essa empresa tão importante nesse segmento. Então é um prazer grande estar aqui e poder bater esse papo. Prazer é nosso. Que eu queria fazer só uma correção. Sim. Nesse meu histórico profissional, essa minha trajetória profissional. Eu já não sou mais juiz do TIT, eu fui 12 anos, durante 12 anos. Também já não sou mais do Conselho de Administração da EMAI e da Pirapora. Mas esse histórico reflete o que eu já fiz, né? O que eu já fui, o que eu já fiz. O que te traz com essa bagagem toda é importante. É bastante tempo de trabalho e são experiências bastante diferentes umas das outras que dão uma riqueza de aprendizado importante, significativa, né? Eu acho que a idade permite isso, né? A idade te permite viver, trabalhar, estudar muito. Não só o estudo, porque tem jovem muito bom, sai da faculdade, estudou muito na faculdade, estudou Sim. muito depois da faculdade, já sai, já faz pós, já faz doutorado e tal, mas sem experiência... Essa bagagem. Fica não aquém, funciona. Sem experiência. E a experiência é só o tempo, né? Só os anos, né, de vida e o cabelo, faltando e ficando branco. Pelo menos aqui tá branco e tem, né? Estou numa média. Vamos mudar de assunto, vamos mudar desse assunto de cabelo, esse eu não me... Vamos embora. Mas então, eu estava só fazendo essa ressalva, mas você me fez uma pergunta. Vamos fazer uma correlação, porque em off ele trouxe um pouquinho do início dele. Qual a correlação do Raul Iberê com o mundo do material de construção? Só para a gente ter essa alusão e depois vamos entrar naquilo que você... qual a proposta, né, Sérgio? E com o mundo do varejo mundo também, do varejo, né? Mas especialmente no material de construção, que é a nossa grande audiência. Como você
leu aí, no meu histórico, eu sou arquiteto também. Sim. Não exerço mais há muitos anos, mas começou quando eu fundei a minha construtora, Matec, que existe até hoje. A Matec é a junção das duas primeiras letras do meu sobrenome, Malagó, com técnica ou tecnologia. Isso em meados... A Matec eu fundei em 79 e vendi em 91. A visão. Em 79 ele já estava antenado à tecnologia. Pois é. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu lembro quando o Steve Jobs disse que ia chegar um tempo em que a gente ia comprar computador no supermercado. E eu, molecão, pensei, está louco? Como vai comprar computador no supermercado? E a realidade já está até ultrapassada, essa realidade, né? E eu sempre gostei. A primeira vez que eu vi um computador no escritório de um amigo, de um cliente, eu sentei lá, liguei, comecei a tentar mexer. Eu sempre imaginei, na época do Telex, muita gente que está escutando a gente não sabe o que é Telex. Telex, essa é antiga. Essa é antiga. Vai pesquisar. Mas no Google. No Google, dá uma googada. Vai demorar muito para explicar o que é Telex. Eu pensava o seguinte: os caras deviam inventar alguma máquina, algum equipamento que você enfia o papel de um lado, ele sai lá em algum outro lugar do outro lado. E aí passaram alguns anos e inventaram. A Toshiba, o japonês da Toshiba, inventou o fax. E eu corri para comprar. Mandei vir dos Estados Unidos, se eu não me engano. Já se antecipou. Eu falei, quero um desse, pelo amor de Deus, agora. Só que eu não conseguia usar, durante muito tempo eu não conseguia usar, Sérgio, porque ninguém sabia o que era. Eu dizia, entusiasmadíssimo, sim, com esse equipamento sofisticadíssimo, eu dizia pro pessoal, posso passar um fax? Os caras, o quê? O que é um fax? Eu dizia, manda um fax para mim, eu louco para... Ninguém nem sabia, depois de um tempo aqui. Então eu sempre fui muito ligado em tecnologia, a propósito do que você disse aí, né? Mas a minha relação com material de construção começou quando eu fundei a Matec. Inclusive, olha que interessante, eu estava vendo o episódio do podcast com o dono da Zona Sul, Guto. Eu comprei muito da Zona Sul. Foi cliente do pai dele? Muito. Pai dele? Você lembra? Não lembro o nome do pai dele. Aliás, agradecer o Guto. O episódio foi muito bem recebido, o pessoal gostou. Mas desculpe, Iberete. Eu devo ter visto o Guto. Algumas vezes eu não ia muito na loja, porque eu tinha um comprador lá e tal, era tudo por telefone. Mas eu, às vezes que fui na loja, eu tinha uma ótima relação com o pai do Guto. E eu devo ter visto o Guto moleque por lá, porque ele disse que começou molequinho, né, com 14 anos, se não me engano, a trabalhar na Zona Sul. E eu, com certeza, eu via o Guto lá moleque. Não me lembro dele, obviamente, mas eu tinha uma ótima relação. Então, minha relação com o material de construção começou na minha carreira de arquiteto e construtor. Em 1991, com o plano Collor em 90, eu resolvi mudar, resolvi cair fora do Brasil. Não cheguei propriamente a cair fora do Brasil, mas vendi a Matec para um meu amigo de infância, o Guto também, o Guto Milano, que na época era superintendente da Método Engenharia, era meu amigo de infância. E eu disse para ele, Guto, eu vou vender a Matec. Ele falou, eu compro e deu certo. E a Matec existe até hoje. Até hoje. E está enorme, cresceu. O Guto é um baita empresário, um baita engenheiro. 45 anos de existência. Média disso, né? Por aí. 44 anos. E a Matec, na mão do Guto, desembestou, né? Foi para o espaço sideral. Em tamanho, importância. Aí eu, quando era criança... É muita história, vocês não querem saber mesmo? Não, resumava, vai trazer. Quando eu era criança, e todo mundo só tinha médico e bombeiro, dizia, que bonitinho, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia, vou ser arquiteto. Você já tinha essa percepção? Eu nem sabia o que era arquiteto, não tinha arquiteto. Há 60 anos atrás, sim. Eu tenho 69, sim. Há 60 anos atrás, ninguém sabia o que era arquiteto. Tinha raríssimo, era mais engenheiro. Mas eu respondia que eu ia ser arquiteto, mesmo sem saber exatamente o que era. Tem uma ideia. Mas eu também sabia que só havia uma outra possibilidade na minha vida de ter outra profissão, que seria direito. Ou eu seria advogado, ou eu seria arquiteto. E no final fui os dois. Então, respondendo na prática,
qual é a minha relação com o material de construção, usei muito, comprei muito na Matec. E hoje tem uma certa relação com os bastidores, porque Com certeza. participa com a gente lá na Azure, menos do que a gente gostaria que você fosse lá, doutor, mas você conhece as nossas histórias, aquilo que a gente eu vive tenho- e pensa, né? Eu tenho o prazer, a satisfação de ser advogado da Azure, né? Já há bastante tempo, né, Sérgio? Sim. E mais do que advogado, eu sou amigo do Sérgio e do Géder. São dois grandes amigos, parceiros, irmãos. Então é uma relação muito boa. Nossas filhas estudaram junto na Desde escola. pequenininhas. Camila e Isabela, beijo para as duas, né? Beijo, Camila, beijo, Uma história Isabelinha. Desde a Bebelinha. Desde da pequenininhas. infância, como é que é o maternal? Acho né? que é, não sei como são as gradações Pelo agora. menos Mas uns- desde pequenininhas, Pelo né? menos Desde uns 20 menininhas. anos aí de contato. E E continuam grandes amigos. grandes amigas até hoje. Grandes amigas. Então, a relação é boa. É. O direito entrou na sua vida de uma forma que até hoje a sua principal função, o seu ramo de atividade hoje ainda é o direito. É só o direito. Só o direito. É só o direito. É. A construção e a arquitetura ficaram no passado. Então vamos extrair agora, em relação ao direito, Aquilo que é importante para a que é gente, importante pra para a galera. nossa audiência, Com certeza. não é? O Iberê, eu preparei algumas perguntas aqui, daquelas bem difíceis para você ter Você me prometeu que seriam fáceis, hein? Sim, mas Não me você- bota em roubada, hein? Não, não. Vamos falar um pouquinho do desafio, do que é entender a... Eu acho que a gente teria que... Vamos aproveitar, como o assunto é extenso, e a gente tem aqui um episódio de 1 hora, eu acho que era legal para poder explorar tudo, a gente tentar passar pelos pontos importantes. E esse é um desses, é um relato do que é a realidade tributária no Brasil, quantidade de tempo que a gente leva para entender as regras, para produzir as regras, como que um empresário, lojista de material de construção, especialmente, que tem tantos afazeres, como é que ele pode ter segurança que ele está fazendo a parte tributária dele da melhor forma, sendo que a gente tem uma confusão danada. Fala um pouco, eu sei que você tem as estatísticas do que a gente sofre aqui para recolher imposto, de regra, quantidade de regra. Fala um pouco disso. Se vocês acham interessante eu citar as estatísticas? É sobre curioso. É muito Eu curioso. acho sim. que era legal pela É muito curiosidade. curioso. Eu trouxe aqui, É. até já imaginando isso, eu trouxe algumas coisas. Eu fiz um texto um tempo atrás falando da questão tributária e eu colhi várias informações, fui atrás de estatística, fui buscar todas as informações possíveis, né? Tem umas coisas bastante interessantes que as pessoas não imaginam. Eu vou começar dizendo o seguinte: a legislação no Brasil, em geral, não se conta a alteração e a produção legislativa, é frenética. Não se conta em semanas ou meses ou dias, se conta em horas. De verdade. Isso não é força de expressão, não é uma criação fantasiosa. Realmente, o direito tributário, em todas as esferas, no federal, no estadual, no municipal, são produzidas ou alteradas no Brasil 1,88 normas por hora. Por hora? Vamos falar duas normas Por hora. por hora. Então, alguém vai dizer, não, você ficou louco, não é possível isso. É possível. É possível. É possível. O frenesi legislativo do legislador é uma coisa insana. Vou contar para vocês uma história aqui interessante. Eu tenho um cliente que é uma empresa norte-americana Certo. que não está no Brasil. Ela atua nos Estados Unidos só, uma empresa de tecnologia de telecomunicações. E ela nos contratou meu escritório, e eu pessoalmente fiz esse trabalho. Meu pessoal ajudou com uma coleta de informações e tal, mas eu fiz pessoalmente o trabalho, porque é um trabalho muito importante, que demorou 1 mês mais ou menos, de pesquisa e redação. E essa empresa me fez essa consulta porque ela tem alguma relação com o Brasil, muito embora esteja nos Estados Unidos, ela tinha várias preocupações justamente com relação ao direito trabalhista e tributário no Brasil. E eu fiz um trabalho que foi muito bom, belo trabalho, completo. Determinado dia, eram umas 7h30 da noite, eu estava no escritório, falei, terminei, acabei. É isso. Já ajeitei, já fiz o que eu tinha que fazer, terminei.
Amanhã de manhã, chegando no escritório, eu faço a última revisão, dou a última olhada. Já tinha mudado. Eu já imaginei. Já até imagino. Eu já tô imaginando. Juro por Deus, eu quase caí da cadeira. Mudou ontem. Enquanto eu estava fechando, a legislação estava mudando. Tava mudando. Quando eu fui dar a última olhada, tinha alterado a legislação. Você imagina? Então o risco não é só do empresário, do contribuinte. Imagina o risco. Dar uma opinião errada Sim. para uma empresa norte-americana, um negócio que envolve uma responsabilidade tremenda. Sim. Dar uma resposta errada. Primeira coisa que aconteceria era eu ser responsabilizado por essa resposta, por qualquer prejuízo que eles tivessem. Segundo, era perder o cliente, né? Com certeza. Cliente importante. Sim. Olha a loucura que é. E olha a pior consequência disso. Isso inviabiliza o investimento no país. Isso faz com que o estrangeiro não queira trazer Olha negócio o país de para cá, uma forma diferente, dinheiro. assim. É a famosa insegurança jurídica do brasileiro. Como é que nós vamos crescer se você não tem segurança para que o investimento venha para o Brasil? Exatamente. É muito complicado. Exatamente. Né? E explicar, eu tenho alguns clientes estrangeiros, multinacionais, essa, por exemplo, nem é multinacional, mas não está no Brasil. Explicar para essas empresas o sistema tributário brasileiro é muito difícil. É difícil, eles não entendem. Tem uma coisa que eles não, como pode esse tipo de coisa? Não estão acostumados. Para eles é impensável. Não só não estão acostumados, Sérgio, como para eles é impensável os absurdos. Os absurdos. Quantas horas você estava me relatando no caminho que se leva? 1.502 horas por ano as empresas brasileiras gastam para cumprir as obrigações fiscais. Muita coisa. Que é você tinha estatística, o pior país do mundo para isso. Tá. No ranking. Em 194 países no mundo, o Brasil é o primeiro em complicação tributária, em complexidade. Meu Deus, é muita coisa. O país que mais se gasta tempo, Ele né? fica, que mais se gasta tempo, na complexidade tributária, ele fica atrás, pasme, da Venezuela e do Chad. Chad, África. África. A grosso modo, Iberê, no dia a dia, isso aí, para você que é um profissional da área, isso atrapalha e muito. Não, eu, na verdade, meu trabalho é desvendar esses mistérios e ajudar o empresário a resolver isso, né? A perder menos, a correr menos risco, a melhorar o resultado. E o resultado melhora com planejamento tributário e com atenção constante nas alterações, exatamente, nessas nas mudanças. possibilidades de redução de tributo, que existe muita, nas possibilidades de recuperação de tributo, Que é um tema. recolhido indevidamente ou a maior. Existe muito isso. muito. Você quer ver? Vindo aqui para a seara do material de construção, praticamente tudo que os comerciantes de material de construção comercializam está na substituição tributária, praticamente tudo. Esse é um tema gostoso de conversar, ST. ST, bom, não preciso explicar o que é, porque todo comerciante sabe o que é. O tributo já vem embutido no preço que ele paga. E o cara lá atrás, o fabricante, que é ST para frente, tem para frente e para trás, mas usualmente é para frente. O fabricante bota no preço, o comerciante já paga o tributo, e quem recolhe é ele lá atrás. Então o comerciante tem o tributo próprio, né, o ICMS próprio. A gente está falando de ICMS na substituição tributária. Tem o próprio e tem o substitutivo que ele já paga lá para o fabricante. Como é que funciona a substituição tributária? O governo estabelece um valor agregado do que seria o preço de venda, correndo, transitando por toda a cadeia mercantil. Sai da fábrica, vai para um distribuidor, vai para o distribuidor, vai para um atacadista, vai para o varejista e aí vai com o consumidor final. Então, a administração pública tributária faz pesquisas de mercado, estabelece um valor pelo qual determinado produto será vendido lá no final. Estima a margem. Estima a margem e já estima a tributação e já faz o substituto tributário pagar lá na origem. Muitas vezes, o preço que o
o varejista pratica não é o preço que o governo disse. O governo disse, você vai vender esse copo de vidro aqui, ó, você vai vender por R$100. Você fez uma promoção, a tua margem te possibilita reduzir, por qualquer razão que seja. Que em 90% dos casos é assim. Acontece o preço muito, comercializado é menor do que o preço estimado. Você vende o copo por 95, mas pagou tributo sobre 100. Sobre esta previsão feita pelo Estado. Estado fiscal, Estado tributante. Então você pagou imposto a mais. Quando eu falo imposto, eu falo de maneira genérica porque é como as pessoas entendem. Porque imposto é uma espécie do gênero tributo. Certo. Tributo é imposto, contribuições sociais e taxas, tudo isso é tributo. O ICMS é imposto, o ISS é imposto, o IPI é imposto, PIS/COFINS são contribuições. Então a gente fala imposto de forma genérica, porque é como as pessoas entendem. Né? Até mesmo porque tudo isso lhe é imposto, né? Sim, ou paga. Você não tem oportunidade nem a chance de... Essa diferença que você explicou aqui, por exemplo, o imposto eu paguei sobre 100, mas aí eu vendi... Como que eu faço para reaver essa... Existem formas legais de buscar de volta esse dinheiro. Essa é uma das oportunidades que as empresas têm de recuperar dinheiro do tributo. Existem quase 100 teses. O que eu chamo de tese é o seguinte: são estudos da área tributária que indicam que determinado tributo pode ser discutido judicialmente ou administrativamente porque está errado por algum motivo. Ou é inconstitucional, ou é ilegal, ou a base de cálculo está errada. Quase 100 tributos, quase 100 teses, 100 tributos não, quase 100 teses possíveis de se discutir no âmbito judicial, principalmente no âmbito judicial, uma parte no administrativo, para recuperar e para diminuir a carga tributária. Pouca gente sabe disso, pouca gente vai atrás disso. É isso que eu ia perguntar. Qual o número, né, dessas empresas 90, que vão atrás? Pouca. Em um universo de 100%? Pouca. Uma ideia. Você quer ver um negócio? Sempre foi assim, sempre foi assim. Eu atuo na área tributária há 40 anos. Sempre foi assim. O governo enfia lá a cobrança. Grande parte do contribuinte não vai buscar o dinheiro ou por receio de sofrer uma fiscalização. A gente falou disso outro dia, Sérgio. Sim. As pessoas não vão atrás, falam, eu não vou mexer em vespeiro. É o contragolpe. Eu não vou cutucar a onça com a vara curta. Deixa aí, já paguei, deixa. Mas tá deixando, como gostam de dizer atualmente, um monte de dinheiro na mesa. Nesse sentido, eu costumo dizer o seguinte, sempre falei isso. Bom, já saí do assunto que eu estava falando. Eu costumo dizer o seguinte: se você não é um sonegador, quanto mais se você não é um bandido, busque o teu direito. Sabe por quê? Porque é teu direito. E principalmente porque o fisco exerce o direito dele. Por causa de R$10 que você deixa de recolher, o Estado te executa e toma o teu prédio, toma o teu caminhão, toma o teu estoque, por causa de R$10. Ué, então se você tem R$10 que você tem direito de reaver, vá atrás, é teu direito, pega. É pouco, não importa que seja pouco. Agora, a quantidade de contribuintes que abandonam e deixam é enorme. Olha uma conta interessante. Uma dessas teses que eu defendo, que eu discuto, é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Vou transformar isso para português. Vamos lá. O ISS é recolhido sobre a receita. O sujeito emite uma... Esse ISS é o imposto sobre serviço. Não tem nada a ver com o nosso negócio aqui de material de construção. Mas é apenas para que as pessoas possam enxergar esse universo. Então, o prestador de serviço, como a Azuri, emite lá, no final do mês, R$100 mil de notas fiscais de venda de serviço, de prestação de serviço. O PIS/COFINS incidem sobre esses 100 mil. A alíquota é aplicada sobre esses 100 mil. Recentemente, uma discussão que demorou 20 anos, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
A gente está falando de ISS, Imposto sobre Serviço. Certo. Por que essa tese de exclusão do ISS está sendo bastante questionada, discutida e levada a efeito? Porque depois que o Supremo Tribunal Federal falou que da conta do PIS e COFINS tem que excluir o ICMS, o ISS é a mesma coisa. Ou seja, é imposto servindo de base de cálculo para contribuição, que não é possível legalmente. É tributo sobre tributo. Isso acaba aumentando a base da tributação e aumenta o valor final a ser pago. O ICMS, olha só, o ICMS é mais fácil de entender, principalmente para os lojistas. Quando o lojista emite uma nota fiscal de 100, lá embaixo do lado direito, lá ICMS 18%. A nota é de 100 e está lá destacado na nota fiscal, 18, aqui em São Paulo, 18%, a título de ICMS. Quanto faturou o lojista nessa nota de 100? O 100. 82. 18 é do governo. Ah, sim, sobrou líquido para ele. Porque está na conta um dinheiro que não é dele. Transita pelo caixa dele esses 18% do ICMS, mas não é dele, ele vai entregar para o governo. Vai ter que recolher. Exatamente. Como é que pode, então, o PIS/COFINS incidir sobre o 100? Ele só pode incidir sobre 82. A conta por dentro, por exclui fora os da 18. Conta, coloca por dentro, Tem chega na tem base que e excluir os tributa. 18. Tem que excluir os 18. Simples assim. E o Supremo julgou inconstitucional essa manutenção do imposto na base de cálculo do ICMS. Com o ISS é a mesma coisa. Agora, onde é que eu ia chegar? Imagina uma empresa, uma prestadora de serviço que vende 100 mil reais por mês. Certo. O ISS dela é 5% aqui em São Paulo. 5%. Estou falando aqui em São Paulo, mas não é aqui não é São Paulo, mas essa é mesmo. É 5 ABC, também. São Bernardo. Nós estamos no ABC, nós estamos em São Bernardo, e aqui eu imagino que seja 5% também. Uma empresa que fatura 100 mil reais para uma prestadora de serviço, que é comum faturar 100 mil reais. Uma prestadora de serviço que fatura relativamente bem, não é nenhum absurdo, mas é normal. Se excluir os 5% do ISS e aplicar, se ela tiver no lucro presumido, como é muito comum para as prestadoras de serviço, aplicar 0,65% de PIS e 3% de COFINS, são 3,65% de PIS e COFINS, sobre 5% de 100, dá 900 reais. Vezes um ano, Vezes 5. olha só. É pouco. Dá bastante? Ninguém cai atrás. Ninguém cai atrás. Agora, pera lá. Não, isso é multiplicado pelos 5 anos. Porque a gente. Eu fiz uma são conta 5 de anos. quanto isso refletiria no caixa de um ano. É para 900 reais, deixa para lá. Mas faz sim, a conta de um ano. Mas deixam para lá, aí que tá. Veja, Né? você como visão de empresário e desenvolvendo sistemas para os comerciantes, você tem essa visão. Os comerciantes dizem, não, deixa para lá. Mas sabe o que acontece, Iberê? Deixa eu pegar o gancho aqui e lembrar que nós estamos no Constru Hub, que é o ambiente do nosso lojista de material de construção. Claro. O canal que é o meu, o seu... O nosso podcast. O nosso ecossistema de material de construção. E aproveitando o Iberê, quando a gente fala que quer trazer profissional para trazer opinião, para trazer caminho, trazer direcionamento, onde o nosso amigo lojista que tem a dúvida, o interesse ou quer avaliar o quanto está deixando ali na mesa que ele pode recuperar de imposto, fazer um estudo sério, esse é o canal adequado que a gente pode levar profissionais da mais alta qualidade para você, lojista, e que você possa ser auxiliado inicialmente para fazer uma avaliação do que você tem e tomar uma decisão sensata se eu vou avançar ou não, mas pelo menos entender o que está acontecendo dentro da própria realidade, porque isso compõe o melhor resultado do lojista. A margem do lojista não está só na compra, na venda, está no controle de custo, na melhor interpretação do tributo que está sendo recolhido, e está aqui o nosso profissional e amigo Iberê, que pode também contribuir, pode trazer várias opiniões sobre a realidade de cada um de nós. Então, como vários lojistas já vêm nos procurando, a gente tem tido
a satisfação de receber bastante contato por conta do canal. Quem tiver interesse, a gente está à disposição também para fazer avaliações individuais. E eu acho que é um tema importante e relevante para a gente poder ajudar. Tem espaço na Iberê para atuar dentro disso, né? Bastante. Claro. Voltando na tua pergunta, o que é necessário fazer? O que o lojista, o comerciante deveria fazer para minimizar esses riscos e esse ataque pesado do fisco sobre ele? Monitorar a legislação, contar com bons profissionais, ter um bom contador é fundamental. Um bom contador é fundamental. Eis a questão. Mas jamais confundir o contador com o advogado tributarista. Uma coisa é contabilidade, outra coisa é direito tributário. Então, também tem que tomar cuidado, porque muita gente mistura os assuntos. O empresário já falou para mim algumas vezes, em algumas situações, alguns empresários disseram, não, isso aí meu contador cuida, ele trata, ele sabe. E nessas ocasiões eu respondi, não estou falando de contabilidade, eu não sou contador. Eu sou advogado tributarista. Estou falando de direito tributário, é outra coisa. Outra coisa. Então, isso é importante que o empresário não se confunda isso e ache que o contador pode tudo, sabe tudo. É preciso um bom contador, claro, sim, fundamental. E preciso também contar com advogados responsáveis, experientes, capazes, para ficar o tempo todo de olho na questão tributária. Né? E falando nisso, e já antecipando para depois a gente volta no assunto, mas é só para não esquecer, da reforma tributária, eu acho, Sérgio e Jeder, que vocês vão ter muito trabalho daqui para frente com a reforma tributária, porque os sistemas todos vão ter que ser adaptados, vão ter que ser alterados. Muita alteração. Nós já estamos preocupados e preparados para isso. Precisa. Vamos aproveitar o ensejo, que a gente já vai entrar no assunto reforma tributária. Vamos falar. Ele falou do presumido. Vamos dar um tapa aí, uma resumida nas três simples, esferas, resumido e lucro real. De regime tributário, né? Que todo lojista tem dúvida, pensa, né? Sim. Que é o enquadramento tributário, né? Se o lojista está no simples, no presumido ou no lucro real. Muitos têm preocupação de migrar para o real. Qual o seu pela conselho, complexidade. O que você pensa? O que você pensa? Primeiro que quem está no simples está no limite do faturamento hoje, né? Para a gravação de hoje aqui do episódio, de 4 milhões e 800 anos, isso. 400 mil mês é o que limita, né? Isso. O nome já diz, é simples. Acho que é bem simples, é muito simples. simples. É muito simples. Muito embora tenha uma pegadinha, porque quando o lojista começa a se aproximar dos 4 milhões e 800, dos 4 milhões, a alíquota aplicada no simples já está quase compensando migrar para outros regimes, porque a alíquota sobe. Foi o que eu falei. Precisa analisar. Precisa monitorar, precisa analisar, precisa fazer cálculo, planilhar, fazer simulações. E às vezes o lojista, eu sou optante pelo simples, deixa meu faturamento andar. Quando o faturamento começa a subir, ele está pagando uma carga alta sem perceber, vale um estudo e provavelmente pode ser que uma migração para outro regime vai até valer mais a pena. Sempre precisa monitorar isso, precisa estar sempre de olho. Agora, veja, quando a gente fala lucro real e presumido, nós estamos falando de imposto de renda. Então, o optante pelo lucro real, ele tem um sistema de cálculo do imposto de renda. E o do lucro presumido tem um outro sistema de cálculo. E o simples é outra coisa. O simples junta numa única guia, que é a DAS, que é o documento de arrecadação do simples, e se for nacional, bota tudo mesmo, uma única guia, ele recolhe todos lá. Quem não está no simples tem que recolher várias guias. É essa a diferença. Agora, o lucro real ou o lucro presumido, você quer que eu explique o que é um e o que é outro? Sim, pode ser. No lucro real, se apura quanto foi a real lucratividade da empresa e que vai ser a base de cálculo para a aplicação da alíquota do imposto de renda. Certo. Então, o imposto de renda vai ser recolhido sobre o lucro real. Faturou 100, teve de custos e despesas 80, lucrou 20, 15% sobre 20. Alíquota de 15% de imposto de renda sobre 20, de modo geral, né? Sobre 20. No lucro presumido, a base de cálculo é fixa, é 32% sobre a tua receita.
E aí é que aplica os 15%. Dá uns Então, 4,7, não é é isso? por aí. Acho que é isso. É né? isso. Quer fazer a conta aí? Eu não lembro. 4,7, 4,8. Assessoria contábil. Assessoria financeira. Financeira. Contas complexas nós essa não dif- conseguimos fazer de É essa a cabeça. diferença. Então, veja, a empresa, por exemplo, o prestador de serviço, que fatura, eu gosto do exemplo do 100, né? Fatura 100 mil e tem um funcionário. Ou ele tem que ele possa lançar nas despesas um funcionário. Mesmo que tenha outras, vamos considerar um funcionário de 5 mil. O lucro dele é 95. Se ele botar isso no lucro real, ele vai levar uma cacetada. Porque a base de cálculo é 95. Se ele tiver no lucro presumido, melhor. é 32% sobre os 100 e aí aplica os 15% que vai dar. É essa a diferença. Tá? Para uma empresa, isso é senso comum para quem já conversou disso, eu falando de forma muito mais simples aqui que o Iberê, o consenso é que para as empresas que têm um custo fixo mais alto, começa a compensar, avaliar e ir para o lucro real, porque o custo é alto, você vai diminuir a tua margem e é o lucro que vai... Se você tem uma margem menor do que o presumido, vale a pena já ir para o lucro real. É muito mais complexo o dia a dia, as obrigações a serem apresentadas são mais complexas, requer uma contabilidade. Existem contadores que são mais especializados em atender empresas do lucro real, né? A gente sabe que isso muda. Agora, existem planilhas para você fazer a simulação. Bota a planilha todos esses valores e faz a simulação. E opta no ano seguinte por um ou por outro. Planejar, né, pessoal? Não é um assunto que dá para deixar na mesa e não olhar para ele, ou entender, sou o optante do simples, eu estou no melhor ambiente, é mais confortável. Posso estar pagando mais imposto do que em outro regime. Tem que planejar. Sem planejamento, análise e correção, as empresas não vão para um lugar muito bom nessa seara, e dada a complexidade, piorou mais ainda. É um assunto que pode trazer problema se ele for negligenciado ao longo do tempo. Se ele for mal gerido, ele pode trazer problema, né? Pode aí sim trazer algum tipo de fiscalização, de multa, se não for recolhido de forma correta. Quer dizer... Dentro daquele mesmo princípio que eu defendo, sempre defendi, exerça o seu direito, tem uma outra coisa que eu sempre digo. Você não precisa chamar a fiscalização, ela vem sozinha. Então, se você deixa de exercer o teu direito com medo de fiscalização, ela vai acabar vindo. Eventualmente. E você não exerceu o teu direito. Sim, com certeza. Ela vem cada vez mais, porque cada vez mais tudo é sistematizado, tudo é informatizado, todos os órgãos e os entes da federação cruzam informações, trocam informações, então pouca coisa escapa. Então a fiscalização vai vir sim, então não tem essa. Essa mentalidade é a mentalidade de quando ia o fiscal bater na porta. Sim. Ó, vim fiscalizar, não existe mais não isso. existe mais isso. Não existe. Trazendo uma curiosidade. O que nós, seres humanos, enxergamos é um papel, uma DANF, né? A nota fiscal. Isso. A DANF, documento auxiliar Da nota fiscal. documento auxiliar da nota fiscal O que eletrônica. eu acho uma insanidade, porque é exatamente igual a nota. Para quê? Então, criar o DANF que não seja nota. Então, mas olha Até só, hoje eu não entendi isso. mas tecnicamente, a DANF, salvo eu estar errado em uma ou outra pontinha aqui, mas dentro dessa grandeza de número, a DANF tem 80 campos. O XML, que é o arquivo que gerou aquela DANF que o fisco recebe, tem 400 campos. Exatamente. 400 campos para serem analisados. Exatamente. Então, o contribuinte olha a DANF, vê aquele monte de informação, mas por trás daquilo o arquivo é muito mais complexo. Então, acreditar que hoje o fisco não tem controle, o fisco sabe das empresas mais do que a própria empresa. Então, um correto acompanhamento, uma boa análise, um direcionamento, estar amparado por profissionais que podem trazer contribuição do melhor caminho a seguir, fundamental para as empresas. E são os temas que nós estamos trazendo aqui
para estimular a nossa audiência, o nosso amigo lojista a nos nos prestigiar. Ô Sérgio, com certeza o assunto está muito bacana. Você que está aí do outro lado, não se esqueça, se inscreva no nosso canal ConstruHub e compartilhe todas os nossos episódios, que é muito importante. E também siga lá no Instagram, que você com certeza vai crescer conhecendo um pouco dos nossos convidados aqui. O Iberê está dando uma aula aqui, mas... Vamos entrar no cerne da questão da reforma tributária. Mas deixa eu te corrigir antes. O assunto não tá bacana, não. Ninguém gosta de falar de imposto. Não, eu tô gostando. Ninguém gosta de pagar imposto. Sabe por que eu falei que tá bacana? Ninguém gosta. Mas sabe por que eu falei que tá bacana? Porque é um assunto, Sérgio, que a grosso modo... Não, é interessante. No meu ponto de vista, é um assunto que tem muitas nuances. E o cara que tá do outro lado assistindo... ele com certeza ele tem dúvidas tributárias. É igual você disse, vou deixar na mão de um contador e nem tudo um contador vai resolver para você. É uma junção de competências. É uma junção de competências, exatamente. E quando a gente ouve lá na manchete de jornal, reforma tributária, a gente não sabe. E aí, o que a gente vai pagar? Será que esse imposto... o teto? É quanto? É isso, aquilo? Pô, a gente fica no escuro. E o leigo sempre se atrapalha nessa conta. Eu tô provocando você. Então, eu tô provocando. O assunto é importante. E tem um especialista aqui... o cara é autor de artigos, livros. Depois você fala para mim que esses livros aí olha, alguma coisa sua. Em termos de se tratando de reforma tributária, ninguém ainda é especialista. Exatamente. Mas eu vou lá. Deixa eu só voltar a propósito do que você estava falando, Sérgio, e do que nós estávamos falando. Certo. O contribuinte ele tem mais que o direito, ele tem a obrigação de verificar e ir atrás do direito dele e ver se ele está recolhendo o devido, realmente o devido. Eu tenho, não é propaganda, mas é para as pessoas saberem que existe e é possível. Eu tenho um sistema de inteligência artificial que faz uma varredura a partir de umas respostas bem básicas de um questionário. É um questionário assim, sim, não sei. Bem básico. Basicão. Mas é um questionário, acho que são 3 ou 4 páginas, com algumas perguntas. Exportou no último ano? Importou no último ano? Teve benefício fiscal? Então o empresário responde lá, sim, não sei. Isso é colocado automaticamente num sistema, esse sistema que eu tenho de inteligência artificial, que processa isso em 1 minuto e apresenta um relatório de todas as possibilidades, de todas as, eventualmente, possibilidades que a empresa tem de recuperar tributo e quando recupera, reduz também, né? São duas vantagens. Uma ferramenta bacana. Não? Muito legal, muito legal. É super rápida, super simples, e o empresário tem lá um resultado objetivo do que é que ele poderia discutir. Obviamente que depois, nesse relatório é feito um primeiro filtro para ver a lógica e depois é feito uma conversa com o empresário e com o pessoal da área fiscal e contábil para ver se realmente as respostas estão corretas e o que se aplica efetivamente. E até dentro do que a gente estava falando nessa questão de valores. O que valores para o empresário são viáveis, factíveis, ele acha que pode valer a pena e tal. Então esse é um negócio muito fácil de fazer, simples de fazer, rápido, e o sujeito vê ali na hora qual é a situação dele. Não está se expondo de forma nenhuma, porque isso está sendo feito porta adentro, você pode fazer uma análise, planejamento. Depois da análise dessa sua ferramenta de inteligência artificial, eu tenho convicção que você vai fazer uma sintonia mais fina de tudo que você apurou. Exatamente, faz um pente fino, isso. E aí vamos pensar se vai para frente ou não. Quando o Sérgio fala de exposição, o Sérgio, é um medo do varejista e do comerciante, essas questões. Como que você... Qual o termômetro? Qual é o animal que a Receita usa para conversar com a gente? O leão. Quem gosta de um leão? Ninguém, né? É bastante emblemático isso. Então né? isso assim, vem de lá para cá também. É uma cultura, isso aí é uma cultura. Todo mundo tem direito, todo mundo tem que fazer o certo e todo mundo tem direito de avaliar se não está pagando mais por conta de uma operação que está errada. É o que eu falei, Sérgio, mais do que direito, ele tem obrigação. É uma obrigação do empresário isso. Em nome
do seu negócio, da sua manutenção, da sua lucratividade, do seu Sim, resultado. claro. Do seu patrimônio que construiu ao longo da vida toda, porque está em risco também, está em jogo. Então, Sempre. tem que ter Sempre. realmente um acompanhamento profissional. Razão pela qual eu sugiro com veemência que todos constituam uma holding company. É importantíssimo cada vez mais, por várias razões, que não sei se é o caso aqui hoje, mas por vários motivos o empresário também é obrigado a ter uma holding. Sai um pouco da operação dele, dentro e fora da operação, porque já vai até para a vida privada dele do que ele está fazendo com patrimônio, com planejamento. Mas o patrimônio privado dele vai embora, porque se a empresa sofre um ataque de qualquer ordem, tributário, trabalhista, civil, bancário, se a empresa não tem com o que responder, tem uma coisa chamada redirecionamento, né, da pessoa jurídica para a pessoa física. Vai para o sócio e vai no patrimônio do sócio. A holding protege Protege, esse empresário. protege. Eu estava numa conversa com um empresário, ele tem uma indústria muito grande aqui no Brasil e também está no ramo de Matcom, entrando no ramo de Matcom, inclusive vai ser o cliente, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas ele está numa luta lá para resolver a holding dele, para que ele se proteja realmente de ações futuras. E a gente conversando, não sabia muito sobre o assunto, mas é interessante até ler alguns artigos. Tem algum artigo escrito sobre holding, assim? Aliás, deixa eu só complementar a pergunta, desculpa, né? Eu queria que você explicasse também o que é holding, né? Para quem não teve acesso ainda ao que é uma holding, é legal e importante a gente falar. Uma holding é um conceito societário sucessório e protetivo. Muita gente acha que a holding é uma empresa. Ela tem um CNPJ, mas ela não é uma empresa. O conceito é outro. É um conceito pensado, estruturado e arquitetado para proteção patrimonial e para sucessão patrimonial no futuro. Vou falar um aspecto da holding. Holding versus testamento. Quando o sujeito morre, os herdeiros vão fazer o testamento. Sim. O testamento chega a custar, em algumas situações, até 40% do patrimônio. Do patrimônio, muito. Chega, em algumas situações, até 40%. Botando tudo na ponta do lápis, é muito dinheiro. É comum, é muito comum que os herdeiros não tenham dinheiro nem para pagar despesas para passar os bens para os nomes deles. Razão pela qual pode chegar a 40%. Porque o cara tem lá 2 casinhas de 500 mil. Vai custar só de TBI aqui em São Paulo, aliás, ITCMD, que é Imposto Transnacional Causa Mortes e Doações, 4% no Rio é 8%. E com a reforma tributária vai para 20%. Tem projetos para aumentar e muito. Então, eis a questão. Aí o cara tem que fazer o seguinte, para poder receber este patrimônio, ele queima um imóvel. Razão pela qual às vezes bate nos 40%. Ele tem que vender rápido. Para ter dinheiro para poder pagar. Porque o pai deixou o patrimônio, mas o cara não tem o dinheiro para pagar todos esses custos. É o famoso pensamento que se você não cuida do problema, o problema cuida de você depois. Então é melhor atuar e vai com saber domínio, de que forma. E de que forma mas ele vai cuidar do jeito dele. Né? Então veja, essa questão sucessória é um dos pontos muito importantes para pensar na holding. E é complicado fazer isso, Iberê? Custa caro? Ou é proporcional? Obviamente deve ser proporcional ao tamanho do patrimônio. O que é caro? Tem que botar na ponta do lápis, porque é sempre mais barato. Sempre mais barato. É proporcional ao tamanho do patrimônio? Benefício. Nem sempre. É proporcional à complexidade, ao projeto feito, porque pode ser 1, 2 ou 3 empresas. Eu chamo de núcleos. Pode ser 1 núcleo, pode ser 2 núcleos, pode ser 3 núcleos. Então, vai depender do projeto. Não dá para responder isso assim. Agora, é caro? Não, não é caro. É viável. Completamente viável. Esse empresário ele tem empresas em São Paulo, Pernambuco, Estados Unidos e mais de 50 imóveis. Então, para ele, a holding seria o caminho. Será que ele já não tem? Ele não, falta uma assinatura, mas depois eu conto em off. Tá faltando alguém assinar. Olha, os grandes empresários que a gente conhece, que a gente ouve falar, as grandes empresas, nada é deles. Nada deles. Nada é deles.
Você acha que o Warren Buffett tem casa no nome O nome dele? dele. E nós não Você estamos acha que falando de nenhuma ilegalidade. Absolutamente não. Pelo contrário, tudo rigorosamente dentro do que a legislação permite. Rigorosamente, nada de ilegal. Não tem mutreta, não tem mágica, não tem fumaça. Você acha que o Elon Musk é dono de alguma coisa? Nada. Nada. É tudo empresa, holding. Vale Todos. a pena Todo agir baseado. preventivamente. Você acha que aquele trio lá, o trio desse grupo grande aí da Americanas e da... Tá. O que Você deu acha que eles são problema, donos de você alguma coisa? Nada. disse. São questões. São os donos, mas não são. Você tem um presente para dar para o nosso Tem. convidado. Vamos aproveitar Presente esse eu ensejo. quero, eu gosto. Vamos aproveitar esse ensejo porque o Constru Hub é sempre um mimo para os nossos convidados, Sim. né? Sempre que traz alguma coisa interessante aqui. A gente queria passar as mãos do Raul Iberê. Muito obrigado. Esse mimo aqui que o Sérgio prepara sempre com muito carinho. Muito Constru obrigado. Hub e Azure, sistema de gestão integrado para você, pequeno, médio e grande lojista do Matcom. Essa ideia de deixar a sua loja sempre mais preparada, Que lindo. Sérgio, porque o dia a dia é algo complexo dentro de uma loja. Fala um pouquinho sobre esse sistema de gestão da Azure. Né? Você que é o cara, você é um dos, né? Que é o Jaider, você é o comercial, o Jaider Ele é o cara. é o cara, Eu né? sou o monta segundo toda essa cara. estrutura. Você é o 2. Sou o número 2. Mas aí, fala aí, 2. Sair um pouco o canal, né? O Constru Hub. Obviamente o Azure é o nosso maior produto, é o produto que atende de forma mais detalhada o lojista, é o produto que mais está na boca do lojista, é mais prático, é Sim. mais o que mais se expõe, mas o importante, né? Percebam a relevância do assunto de hoje. O canal Constru Hub tem sempre convidados com assuntos adicionais que não só o sistema, que atende muito bem, tem caído muito no gosto dos nossos clientes, cada vez melhor, com as migrações que estamos realizando, com as inovações que estamos trazendo. Temos uma novidade importante de um catálogo de produto eletrônico que nós estamos lançando. Aliás, deixar aqui que em dezembro nós faremos um episódio especial para trazer todo os produtos e serviços que nós estamos elencando, que eu Essas venho inovações. dizendo ao longo do tempo. Mês que vem nós já estamos lançando esse catálogo para o mercado, que vai ser muito interessante. E aqui nesse episódio de hoje passamos por diversos assuntos, né? O assunto do que é o tributo, do que é a realidade do dia a dia do lojista, como ele pode se programar patrimonialmente, como família. Então, conte com a gente, conte com o canal para as diversas dores, como está na moda de se dizer, né? Com as diversas dores que o mercado tem. Conte com a gente, vá lá, converse, vamos tomar um café, ver o que está precisando ser feito e com profissionais adequados. Tudo isso é feito de forma preventiva, a gente pode fazer levantamento das ações que devem ser feitas para cada necessidade e certamente essa área vai estar muito bem atendida dentro do nosso ambiente. O Iberê, posso pegar um gancho aqui? Esse fantasma da reforma tem um trâmite, tem um prazo, mas estão cogitando aí algumas notícias na última semana, deu a entender que pode ser até em 25 começar já. Como é que fica aí essa situação? Igual você disse, não tem especialista. Mas você é do ramo e fala na nossa cara que ninguém... Como é que fica? Mas nem o governo sabe, como é que nós vamos saber? Nem ele sabe, A gente tá aqui nem ele sabe. temeroso. Você sabe. Vamos lá. Bom, primeiro, a vida inteira eu escutei falar em reforma tributária e eu sempre disse, não vai sair. E quando sair, é para complicar, é para meter mais tributo. Você acha que vai complicar mais? Não, nesse Simplifica. aspecto eu estava errado. Tava errado. Vai simplificar de alguma forma, sim. Vai porque 5 tributos vão ser extintos. A tributação vai ser fundada no IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, que é como a substituição tributária, que é o valor da diferença entre a compra e a venda. E é o IVA dual, porque tem o IVA sobre o consumo, e bens e consumo, e sobre serviços, que são o IBS e o IBC. E tem também um outro imposto, que é o seletivo, que vai fazer
o papel mais ou menos do que era o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que era um imposto seletivo, que é o seguinte, vai mudando a alíquota na medida do cenário econômico, por exemplo. Seletivo no sentido de que bens desnecessários, ou me fugiu o termo agora, supérfluos. Ou que façam mal à saúde. Cigarro, supérfluos, perfume, esse tipo de coisa, o IPI vai lá para cima. Vinho não faz mal para a saúde, não. Pois é, então, tem que ter uma tratar desse assunto, exatamente. Esse assunto muito nos interessa. Vocês gostam. Opa! E aí, bebida alcoólica, vai lá para cima. Arroz, feijão, vai lá para baixo, quando não tem isenções e imunidades. Né? E faz sentido e está correto. A questão dentro do assunto, a questão da origem e do consumo, vai mudar o quê? O Estado, por exemplo, dizem que o Estado consumidor ele vai ter alguma vantagem. Haja vista a densidade do Estado de São Paulo, um Estado muito consumidor, enfim, vai ser bom para o Estado de São Paulo e ruim para o Estado que produz? Como é que eu fica seria isso? irresponsável se eu te respondesse isso agora. Não dá, no momento. Porque está tudo em discussão ainda. É um projeto para 10 anos, começaria em 26, indo até... foi promulgado no final de 23, começaria em 26 e iria até 33. 10 anos de implementação e de ajustes. É muito tempo. Você imagina, eu falei para vocês que a legislação tributária muda por hora. 1,8 por hora. Você imagina nesses 10 anos o que vai acontecer? Então, as pessoas às vezes esperam que eu, como tributarista, esteja repleto de respostas. Pelo contrário, você mais pergunta do que resposta. Era a minha missão. Veja, os tributaristas têm feito muitos eventos, muitos simpósios, muitos congressos para discutir a reforma tributária. Eu sou muito pragmático. Eu não vou estudar profundamente essa reforma só para ter as respostas enquanto não estiver definido. Tem que estar assinado, né? Tem que estar definido e tem que estar definido. Está cheio de emenda, está cheio de coisa para resolver, que todo dia tem uma novidade. Então, eu, honestamente, há quem vai me achar um irresponsável, mas eu sou pragmático. Eu não vou estudar isso profundamente enquanto não estiver definido. Porque é tudo conjectura. Sim. É tudo suposição. Nem tudo, mas ainda tem muita conjectura e muita suposição. Então não adianta. Tem que esperar. Tem que esperar. Agora, existem já alguns aspectos definidos, como substituição do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, pelo IVA, pelo IBC, pelo IBS e pelo IA, que é o terceiro, que é o seletivo. Isso está definido. Isso a gente já sabe que vai acontecer. Agora, muita coisa ainda pode mudar. É como a gente diz, aqui no Brasil, até o passado é incerto. Então vamos esperar, vamos ficar monitorando, esperando. Que o aumento de carga vai acontecer. Em alguns setores sim, em outros não. Até porque o governo está precisando de mais receita. Parece que o setor da construção civil vai ser beneficiado, e se o setor da construção civil for beneficiado, o material de construção, que é do setor uma cesta básica, que é do mesmo setor, uma cesta básica de produtos e serviços para a camada de baixa renda poder construir. O doutor Cássio Tucunduva, que eu entrevistei dentro do Casa Show, que é o presidente nacional da Anamaco. Um grande abraço a todo o pessoal da Anamaco. Inclusive tem um braço aqui do Grande ABC que nos patrocina também, a Comac Grande ABC. Um abraço a todos. Ele estava lutando junto com os tributaristas, deputados ligados ao setor da construção civil, justamente para lutar aí pelo material de construção na cesta básica ali, pelo setor. Existe uma possibilidade. Se essa possibilidade se concretizar e como se concretizar, o setor de material de construção vai ser beneficiado. O medo é saber como vai discorrer tudo isso, né? Mas vamos aguardar e vamos enfrentar. 1 hora cravadinha aí, né? Em alguns segundinhos a mais. O que você tem a dizer?
Já. O tempo passa. Voou o tempo, hein? Não falamos talvez 10% do que deveríamos ou É um precisava, mundo, né? Mas, enorme. doutor Iberê, Podemos fazer volta. mais umas 10 dessa, porque o assunto Doutor não acaba, Iberê, né? volta. Agradecer a presença do Iberê, a gente sabe que sempre é corrida a vida de todo mundo, todo episódio eu sempre digo isso, e porque para nós é uma honra. Os profissionais que a gente tem trazido aqui cada vez mais nos agrada, tem agradado a nossa audiência. Eu tenho recebido bastante ligação falando do episódio, o pessoal está gostando. Isso é bom. Tenho convicção que nós estamos contribuindo com o dia a dia do nosso lojista, do nosso cliente, desse grupo de empresários do setor, e faço votos aqui, tenho certeza que esse canal só vai crescer daqui para frente e nós vamos manter um nível interessante para poder atender todo mundo. É isso aí, agradecer. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Olha, eu debutei hoje aqui, porque é meu primeiro podcast, para participação em podcast. Nunca na vida eu pensei que agora com a minha idade eu fosse participar de podcast, esse negócio tão moderno. Mas eu gostei da experiência, é interessante, é gostoso. Muito bom. Eu estava um pouco preocupado com o meu desempenho frente às câmeras. Mas eu acho que foi bacana, foi legal. Nós gostamos. Não entramos em profundidade em nenhum aspecto, mas demos um panorama geral interessante para o empresário. Né? Mostramos as possibilidades que o empresário, de forma muito simples, muito acessível, pode ter à sua disposição. Com certeza. Às vezes as pessoas não fazem determinada ação ou determinado caminho porque acham que é muito complicado. Exatamente. Nós podemos levar soluções bastante importantes de forma muito prática para o grupo de lojista que nos acompanha e que nos privilegia como cliente e que nos assiste. É isso aí. Os nossos agradecimentos, então, a você, internauta, que está ligadinho no YouTube, também seguidor do ConstruHub, esse ecossistema que liga o mundo da construção. Eu sou Anderson Almeida, estou ao lado de Sérgio Domingues. Muito obrigado, meu parceiro. Anderson, até ótimo. O próximo episódio. Obrigado. E a gratidão de sempre a Raul Iberê. Muito bom, doutor. Fantástico. Obrigado, valeu. Foi um prazer. Fantástico. Pessoal, Foi fantástico. valeu. Obrigado.